Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Dia 13 de maio de 1888 foi abolida a escravidão no país através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Infelizmente, isso não foi suficiente para que as pessoas negras que sofrem até hoje com o preconceito. No programa de hoje, vamos conversar com a coordenadora do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Uniso, a professora Ana Maria Mendes. Professora Ana Maria, muito obrigado pela presença da senhora. É recorrente essa pauta no nosso programa, a senhora esteve aqui outras vezes, mas é importante que a gente continue discutindo esse assunto, infelizmente, porque preconceito era um assunto que devia ser banido, diferenças era assunto para ser banido, homofobia devia ser um assunto que devia ser banido, mas é tema ainda, é pauta, porque todos os dias a gente tem notícias de preconceito, todos os dias a gente vê as situações do mundo sendo questionada, apresentando. Agora estamos com a situação dos imigrantes, né, que também é uma situação também dantesca, né? Quem assistiu recentemente ao programa Fantástico mostrou lá uma região enorme de imigrantes que não tem para onde ir, estão jogados ao léu num terreno com barracas, enfim, voltando à época, imagina lá de quantos séculos atrás. Mas hoje, nós estamos aí no século XXI, 2017, os negros estão livres? De fato, Fernando, eu acho que nem todos os seres humanos sabem do benefício da liberdade. Liberdade é você conseguir se realizar como pessoa. Liberdade é você constituir uma família e ter como mantê-la. Liberdade é você poder trabalhar naquilo que você mais gosta de fazer. Então, de fato, o ser humano não é livre. Quanto a nós, negros, ainda sofremos de 300 anos de escravidão no Brasil, mas sofremos ainda mais, porque existe no mundo uma ideia de que alguns são melhores que os outros. Então, nós falamos das nossas carências aqui no Brasil, mas somos obrigados a engolir o choro e pensar no refugiado negro. Refugiados temos muitos, temos aos milhões neste momento. Mas se forem, além de refugiados negros, a situação deles é ainda pior. É isso que foi que o Fantástico mostrou no programa, né, que a gente acabou acompanhando, assistindo lá, o número de negros, inclusive crianças negras sem os pais, que perderam os pais. Já perderam os pais, quer dizer, são crianças que, meu Deus... Que destino vai ter, né, que vão ter, nós né? Não temos perspectivas. E por que a gente não consegue abraçar, né? Porque o que faz com que eles sejam também, existe esse preconceito com eles? Por que o mundo não abraça esses diferentes? Mas é mais fácil você dizer que você abre o bolso e dá uma esmola do que você reconhecer que aquele que está na sarjeta, que aquele que está refugiado num campo de concentração, ele é um ser humano como você. Então ele tem mais carências do que um centavo. E este olhar, além da supressão da fome, é maior, tem que ser maior. Nós temos fome também de aconchego, de carinho, de respeito. E a fome não é só do estômago. Comentando um pouco de história, fazer o programa se torna histórico, a senhora como responsável pelo Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros da Uniso, até lembrando aqui, a gente vai comentar que o núcleo, ele nasce antes da universidade.
E surge até a universidade através do núcleo, que o nome não era núcleo, antes era, como é que chamava? ICAB. ICAB. Instituto de Cultura Afro-Brasileira, que nasceu na Sociedade Cultural e Beneficente 28 de Setembro. Que era o clube de negros da cidade, né? Porque já era um clube de negros, porque os negros não tinham acesso aos outros clubes da cidade. Exatamente. Começa aí a história do preconceito. A elite não aceitava. Não aceitava. Então foi formado, existia em Sorocaba, graças à pujança industrial de Sorocaba, existia em Sorocaba algumas famílias negras que tinham condições até de pagar uma mensalidade, né? E sustentar um clube recreativo e chamava-se Beneficente, chama-se Beneficente, mas de fato, esse benefício foi a da porta aberta. Então, lá na 28 de setembro, tradicionalmente, todas as pessoas que chegaram eram brancos, eram negros e eram ou de outras etnias, e lá foram bem recebidos. E aí, como é que surge o Instituto? De repente, nós estamos pensando num clube recreativo para ter um baile, para ter uma atividade cultural. E aí, onde que surge aí essa preocupação com a própria cidade, com a própria atuação do negro no município? De repente, Fernando, lá pelos anos 60, na década de 60, alguns sócios do clube, ou filhos de sócios, chegaram à conclusão dos seus cursos de ensino médio. E eram, na época, profissionais. Então, éramos professoras, contabilistas, e estávamos... Em nível de ensino médio. A nível de ensino médio. E nós, então, acabamos ficando, assim, um tanto quanto diferentes dentro da sociedade, que, na maioria, havia dado o salto, né, da zona rural para a cidade, para o emprego fixo. Então, as famílias estavam se mobilizando em torno da questão da educação. Já estavam conseguindo o próprio teto, então agora vamos tratar também da educação das crianças, né? Então, assim surgiu uma turma de formados e que, de repente, éramos diferentes dentro da sociedade. Essa diferença não existia. Sério, éramos negros, éramos jovens, queríamos dançar, queríamos brincar, queríamos conviver. Então, foi aí que entre nós surgiu um sujeito chamado Jorge Narciso de Matos, de imensa saudade. E o Jorge disse: gente, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Se a gente está sendo visto como diferente, vamos fazer com que essa diferença seja positiva. E aí nós começamos a ler mais especificamente, a trocar ideias, e nós estávamos, na época, muito imbuídos das ideias de Martin Luther King, né, que foi um líder norte-americano excepcional, não é, para a época. Então, nós começamos a ver que nós poderíamos fazer, cada um na sua área de atuação, podia conseguir alguma coisa além. É aí que nós criamos, assim, pomposamente, né, o Instituto de Cultura Afro-Brasileira, que é um órgão da Sociedade Cultural Beneficente 28 de setembro. Na parte cultural, este é o representante da sociedade até hoje, o Instituto. E nesse Instituto nós nos organizamos por câmaras. Câmara de saúde, de educação, de esportes. E aí nós fomos trabalhando a comunidade sem que ela percebesse que nós tínhamos um objetivo maior, que era mostrar para a cidade que nós, negros, éramos capazes, sim. Era mostrar para o nosso jovem negro que, se ele quisesse, se ele lutasse, ele também conseguiria.
E assim surge, então, só fazendo um cortezinho, né, para chamar o dia de hoje, esta coisa da política de cotas, principalmente, a gente já fez. Lá atrás. Lá atrás, a gente já fez e viu que deu certo. Então, nós não podemos, de forma alguma, sermos contrários à política de cotas. Porque se a cota beneficia um negro, o papel desse negro na sociedade, quantas outras pessoas serão beneficiadas pelo trabalho dele? Agora, só para a gente fazer um corte, porque a pouco a gente volta para falar dessa história do Instituto de Estudos Afro-Brasileiros, que depois surgiu a Uniso, a professora levantou a situação das cotas. Muitos negros, inclusive, pregam em alto e bom som, aí até alguns que são candidatos, tem um vereador em São Paulo, se não me engano, que comenta sobre isso, dizendo que a cota é um sinal de racismo e preconceito. A senhora entende isso? Olha, eu não consigo entender isso. Quando eu penso que eu posso dar a um jovem, via governo, via institucional, que eu posso dar a um jovem a oportunidade de se realizar, de se encontrar profissionalmente, e que esse trabalho vai interferir na vida de toda uma sociedade, eu não posso ser contra a cota. Agora, tem uma coisa, para o racista está difícil sim, porque as universidades estão contendo o segmento negro, não na proporção de que somos representados ou representantes dentro do país. Mas hoje é possível encontrar pelo menos um aluno negro por turma. E nós não tínhamos isso, nós contávamos por curso. Hoje nós contamos por turma. Quer dizer, e temos mais que isso, vamos ser bem claros, né? Temos mais que isso nas nossas salas de aula. Agora, quanto benefício para o país se esconde atrás de cada universitário? Então, eu não posso ser contra cotas. Ah, mas ela é só feita para negros. Sim, foram os negros que foram mandados embora da escola ou foram proibidos de ir à escola. Legislou-se em cima disso. Então, eu não posso dizer que eu estou beneficiando um segmento agora. Eu estou, sim, resgatando e dando paridade, isto é, fazer com que o segmento negro chegue também ao ponto de partida. Uma partida que este país merece. Agora, esta questão das cotas é reflexo de que há 129 anos nós tivemos a assinatura da abolição da escravatura. Os negros não conseguiram, a partir daquele momento, até hoje, ter uma autonomia para entender que, como os outros imigrantes que vieram, italianos, portugueses, japoneses, tivessem um auge, tivessem um sucesso que os negros foram impedidos de ter? Sim, 300 anos de escravidão dão quantas gerações? 5, 4, 5, 6 gerações para a expectativa de vida da época, tá, do homem livre. Sim. Cara, 45 anos de idade. 50. O homem negro, então, não teria, a segmento negro, a gente não tem nem noção de como a renovação de peça acontecia, não é? Então, se a gente pensar, né, 5 gerações, absolutamente dependente. Comia se o senhor dissesse, come agora. E morria se dissesse, tenho fome. Quer dizer, então, o segmento ficou totalmente lavado, né? E na sua percepção de
de requisitos básicos de uma vida livre. Quando lhe foi aberta a porteira, e não foi bem assim, até por sinal, mas digamos que no dia 14 de maio podia ir para qualquer lugar. Dia 13 assinou, dia 14 pode ir embora. Tá. E vou para onde? Para onde? Fazer o quê? Com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. Só. É. E quiçá a roupa do corpo, né? Dependendo vamos assim, com muita sorte, né? Com a roupa do corpo. Então, quer dizer, foi muito difícil. Existe uma cena de uma novela que me marcou muito, que é exatamente isso. É a saída de uma fazenda dos negros pela porteira e a entrada dos italianos está pela mesma porteira. Os italianos chegando com a roupa do corpo e os negros saindo com a roupa do corpo. Enfim, para serem escravizados também. Para serem escravizados também. Só que o imigrante europeu trazia uma tecnologia peculiar, própria do lugar, trazia a esperança, porque ele saiu da própria terra. Por que quis? Né? Porque quis. Ele diz que ele foi tocado, foi, por necessidade. Mas dentro dele, ele estava estruturado. E o negro não. Ele estava absolutamente perdido. Então, essa coisa de vida livre, ele foi descobrir na prática. E por isso, quantos dos nossos se perderam em vícios, né? Em autoabandono mesmo. Né? Então, foi um tempo muito difícil. Eu sou filha da terceira geração pós-abolição. Mas a minha avó lavou roupa no rio para poder sustentar os filhos. O meu pai foi mandado fora da escola aos 9 anos. E foi trabalhar, porque ele aprendeu com a mãe que ele deveria ter uma vida digna e ele foi trabalhar. Quer dizer, do lado da família do meu pai, a minha geração é que consegue estar na escola. Então, houve necessidade desse tempo todo para poder chegar. Exatamente, exatamente. Então, quanto mais o tempo passou, mais a gente se apropriou desta coisa chamada liberdade, que se há um tempo te garante o ir e vir, ao mesmo tempo te cobra algumas situações, algumas posturas. E isso tem que ser trabalhado. Então, vejam quanto tempo esta sociedade ainda vai ter problemas de instabilidade emocional. Não é só a instabilidade social. Né? Então, o nosso trabalho tem sido este o tempo todo, de dizer, olha, você pode sim, você é capaz, vamos lá, eu te ajudo, eu carrego sua mala. Certo? Se eu não puder te ajudar financeiramente, eu carrego sua mala. E isto tem que ser feito para um país que tem 55% de escravos-descendentes. Sim, essa é a nossa história, né? A miscigenação de raças é clara e evidente hoje no Brasil? Essa definição de mamelucos, de caboclos, tá? Isso já... Não, a gente aprendeu na escola, né? Tinha até as figurinhas, né? Agora, se você olhar na população, você vê nuances, não sei quantos tipos, 1, 2, 3, para cada um daqueles tipos mostrados ali. Isso é uma questão de miscigenação. Mas isso também é uma questão de liberdade. Não é? De relacionamento. De relacionamento. O relacionamento
Acontece. Quebraram esses preconceitos, professor? A senhora acredita ainda que, de repente, uma negra não pode... A mãe do branco vai olhar de estranho se ele aparecer com uma negra em casa? Ou o pai do negro vai olhar estranho se ele aparecer com uma loira em casa? Não, olha, eu acho que quando há respeito, e olha, veja bem, é o respeito da mãe para o filho, do pai para a filha, de todo mundo, das relações familiares. Né? Quando há respeito, tudo bem. A minha família nós chamamos de Liga das Nações. Hoje, é pouco de tudo. Hoje ela já botaram japonês ainda não? Ainda não tem japonês. Mas a gente chega lá. Chega lá. Falando nisso, nós vamos para um rápido intervalo. A gente já volta com a professora Ana Maria Souza Mendes. A professora Ana Maria é diretora do NUCAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da Uniso. E ela está contando um pouco dessa importante data, que é o 13 de maio, que não sei se comemora ou não, mas a professora vai comentar que em 1888 acontece a assinatura, então, da Lei Áurea, que dá liberdade aos escravos no nosso país. E o que aconteceu até hoje? Aí nós passamos um pouco sobre a história no Instituto de Estudos Afro-Brasileiros, que dá origem à própria Universidade de Sorocaba. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo a professora Ana Maria Mendes, diretora do NUCAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Uniso. Professora, vamos só voltar aqui no assunto. O papo é gostoso, o papo é bom. Só para a gente voltar à história da Uniso e à história do Instituto de Estudos. De repente, quando quem nasce primeiro, né? Então nasce o Instituto, e aí, de repente, em que circunstância, em que momento que os negros, reunidos no 28 de setembro, vendo a necessidade de que tinham que ter um espaço para estudar na cidade, em nível superior, que não existiam tantas opções. Vamos lembrar que nós tínhamos a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras com meia dúzia de cursos. A Faculdade de Administração e Ciências Contábeis com outros 2, 3 cursos. E aí tem a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito, só. Tá? Bom, então aí se somar tudo, nós tínhamos uns 10 cursos de nível superior em Sorocaba, mais ou menos nos anos 60. Porém, se o negro quisesse fazer uma engenharia, não tinha opção. Se quisesse fazer uma outra graduação que não fosse medicina ou direito, ou fazer uma licenciatura, também não tinha opção. E aí? Naquela época, só para continuar esse raciocínio, naquela época acho que era difícil até mesmo fazer medicina, viu? Ter alguém com cacife ideal para levar o filho. Se fosse da cidade. Se fosse da cidade. Porque, lembrando que a PUC, né, que tem o campus Medicina, é em Sorocaba, mas a faculdade é de São Paulo, né? São Paulo. É de São Paulo. Mas é a maravilha do tempo, né? E que você vai, aos poucos, adquirindo esta visão mais ampla, né? Sorocaba, de repente, das cidades médias, de uma economia também média, é uma das primeiras que dá esse grande salto, trazendo para dentro da sua comunidade o espírito universitário. Quer dizer que ela nasce na comunidade? Ela nasce na comunidade. Por isso que a Uniso é uma universidade comunitária. Comunitária, exatamente por isso. Então ela contou na época com todas as forças vivas da cidade. Todo mundo que tinha alguma coisa e tinha uma visão mais ampla, acreditou no sonho. Acreditou nisso. E aí todos nós nos envolvemos. Agora, de nossa parte, como nós poderíamos estar próximos à ideia universidade? A nossa universidade nasce e é
comunitária. Então, ela teria que conter uma cara da comunidade, né? A comunidade organizada e, naquele momento, quem tinha um organismo estabelecido e com um documento base próprio, tudo, era o Instituto de Cultura Afro-Brasileira. E é assim que a gente vem integrar o esforço uniso, o esforço da universidade, para que ela fosse realmente a cara de Sorocaba, a cara da comunidade. Foi entregue esse documento, foi chamado nesse momento o professor Aldo Vanucchi, então diretor da Faculdade de Filosofia? Isso, exatamente. E porque ele falou para vocês estão falando bobagem, estão loucos, ele falou assim... Não... Muito ao contrário. Vamos abraçar essa causa. Muito ao contrário. Ele disse, nossa, mas porque ele estava pronto para trabalhar esse processo. Ele já havia conhecido por dentro as outras universidades comunitárias, enfim, ele estava pronto para isto, para esse ir e vir, comunidade, poder central, no caso Brasília, enfim, e trabalhar essa ideia como universidade. Então, quando a gente chegou e disse, olha, pois a gente tem o ICAB, não sei o que o ICAB pode fazer, e como é que a gente vai trabalhar junto nisso? Não, vocês vão estar dentro do processo, porque ela nasce comunitária e vocês, com a documentação que tem, vocês podem fazer parte desse processo. E é assim que o ICAB, para a estrutura da Uniso, passa a chamar-se NUCAB, Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, como foram os outros núcleos que surgiram na época. Um projeto também governamental, o Sem Analfabetos, né? Passa para dentro da universidade, por dentro da universidade, através de um núcleo também. Aí entra o núcleo de estudos tropeiros, aí tem o NEROS, que é o núcleo de estudos ambientais, que ainda existe até hoje. Que existe até hoje. Inclusive com os mesmos membros, né? A professora Marcela e o professor Nobel são da época também, antes da universidade, que participaram desse núcleo. Mas vamos voltar aqui a falar com relação à abolição da escravatura. Sorocaba, a senhora, dentro do núcleo, em algum momento, já se discutiu, já se leu, já se produziu algum documento. Como é que era Sorocaba neste período da liberdade dos escravos, ou Sorocaba e região, e como é que isso foi refletido na cidade? Sorocaba tinha um segmento não muito grande, porque a cidade era tropeira, né, na época, então, antes da industrialização, né, então era uma cidade menor, para não dizer vila, né? Era vila, né? E então, quer dizer, o segmento negro na cidade era muito pouco, era pequeno, mas era só para serviços. Então, quer dizer, quem tinha escravo, os tinha para trabalhar nas coisas domésticas, né? A terra não é lá grande produtora, né? Diferente de outras regiões que são eminentemente agrícolas, que as terras favorecem a agricultura. Então, Sorocaba não tinha um grande segmento, não. Era só para serviços mesmo. E dentro desses serviços, você inclui também o tropeirismo. Não existe muita documentação a respeito, mas algumas pistas nos mostram que o segmento negro masculino, né, um dos trabalhos que se podia desenvolver na época era a questão das tropas de Muares. Tropas. Então, muitas vezes os negros também viajavam
ou ele vinham de estava junto fora, com o patrão, ou né? saíam daqui e iam embora com a tropa. Ele estava com o patrão, ou ele estava com o patrão, ou ele já era liberto, né? Porque esse processo de abolição caminhou durante muito tempo. A gente tem aqui algumas leis, né? Lembrando que em 1871, 28 de setembro de 1871, foi declarada a Lei do Ventre Livre. E essa lei tornava livre os filhos de escravos que nascessem a partir de sua promulgação. Enfim, o bebê nascia e estava livre, porém, ficava encarcerado com a mãe do mesmo jeito. Era um escravinho, né? Porque o pai e a mãe escravo, onde é que ele ia? Ou ia para o orfanato ou ficava na senzala, né? Em 1885 foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou seja, a Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros de mais de 65 anos. Era aposentadoria para os negros. Era aposentadoria, mas... Sem remuneração nenhuma. Ele já nasceu escravo, Tá. então... Aqueles poucos que chegavam com 65 anos ficavam livres. Isso que é o importante, né? Vejam um pouquinho, falava-se tanto de abolir a escravidão, falava-se tanto, o governo já estava inclusive perdendo contratos internacionais porque mantinha escravo ainda. Porque mantinha a escravidão. Então o gabinete Saraiva-Cotegipe saiu-se com essa. Não, os negros velhos vão ser libertados. Agora me diz, que escravo chegava aos 60 anos? 65? Né? Aos 65 anos. Raríssimos, né? Hoje, nós estamos, me desculpe a interrupção, nós estamos discutindo, o país está discutindo hoje essa questão de aposentadoria, mas nós sabemos, muitos de nós passam dos 65 anos. Sem dúvida. A senhora já chegou aos 65, professor? Eu já passei faz tempo. Meu. Eu estou chegando aos 70. Nem parece. Eu estou chegando aos 70. E vou contar para você. Nos termos da minha aposentadoria, da primeira aposentadoria, eu já estaria chegando à segunda. Se fosse contar esse tempo todo. E aí, essa situação aqui dessas leis que a senhora estava falando, a gente estava falando de Sorocaba, a gente entrou aí para a situação dos muares. Existem também estudos ou pesquisas que mostram que, de repente, esses negros escravos, poucos que existiam, permaneceram na terra e daqui continuam, ou seja, existe uma árvore genealógica, não sei se é da sua família, que pode falar, não, a minha bisavó foi escrava na cidade, aí foi liberta, aí consequentemente constituiu família, aí a minha avó também permaneceu e eu permaneço aqui. Existe esse estudo? Chegou-se a essa árvore genealógica? Não chegou ainda esse estudo, não. A gente tinha tanta coisa para descobrir. Quer dizer que ainda tem assunto. Tem muita coisa para pesquisar. Tem muita coisa para ser descoberta, para ser pesquisada. E Sorocaba, por incrível que pareça, tem muito material para essa pesquisa. Procurando nos lugares certos, as pessoas certas, a gente consegue montar algumas histórias bastante interessantes, viu? Esta questão que você toca agora da genealogia é muito interessante, porque tem algumas famílias aqui, né, famílias negras, que são nascidas aqui em Sorocaba, são formadas aqui em Sorocaba. Algumas têm base nas cidades vizinhas, mas é possível. E gente que está chegando a terceira, quarta, quinta geração na cidade. Que, consequentemente, tem esse berço, tá? E, lógico, o berço é escravo. É escravo. Minha avó não nasceu escrava, mas não foi escrava, mas era da cidade. Nasceu em Sorocaba. Nasceu em Sorocaba. Consequentemente, então, a sua bisavó pode ter tido alguma ligação pode. Com a escravidão de alguma forma. Pode sim.
Tá, porque obviamente os negros não estavam aqui, quem estava aqui eram os índios. Aliás, ninguém mais estava aqui a não ser os índios. Né? A não ser os índios. Primeiro eram os o dono da terra era o índio. Aí chegaram os portugueses, tomaram a terra dos índios e bagunçaram aqui até hoje. Tem gente querendo devolver, professor. Será que dá ou não? Tem gente querendo devolver para Portugal, para os índios, aliás, né? Para os índios. Fala assim, olha, pega aí, desculpa aí. Mas, desculpa aí, a gente não fez. A gente está indo embora. Não deu muito certo. Não dá mais para Só devolver. que agora, onde é que você vai pôr 200 milhões de brasileiros? Não dá para devolver mais. Não dá para devolver mais. Portugal não aguenta. Aí dentro dessas leis que acabaram acontecendo, com essas liberdades eventuais dos negros, a senhora acredita que em que momento, inclusive a história conta, que houve uma questão de que também se percebeu que esse negro que liberto, em vez de a gente arrumar uma solução, nós criamos outro problema. Porque agora ele foi para a rua, ele não tem casa, ele não tem teto, ele não tem alimentação, ele não tem saúde, enfim. Em quem se preocupou de tentar acolher de alguma forma, ou deixa Deus dará e enfim, salve-se quem puder? Olha, não existiu uma política para isso de governo, que a gente pode chamar de política, né? É um ato de governo dizendo, olha, vamos encaminhar ou vamos facilitar. A corte não se preocupou com isso? Não, ninguém se preocupou com isso. Vai na própria sorte mesmo. Você é forte. Não era assim que diziam para os negros mais velhos, que eu, diziam, não, você aguenta, você é forte. E agora, aí? É forte como se ele não tem casa, se ele não tem emprego, se ele não tem. Então, essas políticas públicas que foram do final da monarquia e no nascimento da República, que foram tomadas para todas as pessoas, é que também, de alguma forma, acolheram o segmento negro. Principalmente aquele que, se não era totalmente liberto, se era liberto no cartório, mas estava a serviço ainda do antigo dono, e aí as situações são as mais variadas possíveis, aquele pessoal que já tinha um conhecimento adquirido de uma profissão, que sabia movimentar-se no meio urbano que estava surgindo, né? Então, esse pessoal conseguiu mais rapidamente se adaptar à vida pós 14 de maio de 1888. Mas os outros realmente tiveram imensas dificuldades. Quem não estava no meio urbano foi muito sacrificado. Pode-se dizer que ele teve uma nova fase da escravidão, né? Porque agora ele está sem teto, sem terra, sem patrão, sem nada. E isso a gente ainda encontra reflexo nos nossos sem terra, nos nossos sem teto do meio urbano. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a professora Ana Maria Mendes, ela que é coordenadora do NUCAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. A gente está falando aí dessa data de 13 de maio, da data da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, ou seja, há 130 anos. Voltamos já, não saia daí. Voltamos com o programa Unidos Comunidade.
Hoje estamos recebendo a professora Ana Maria Mendes, ela que é coordenadora do NUCAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Professora, vamos tentar pincelar aqui, pintar, desenhar quem era a Princesa Isabel. Até para quem, uma aula de história, porque a Princesa Isabel, ela acaba acontecendo de estar no poder naquele momento, que ela não era a princesa regente, porque Dom João sai, vai para Portugal, deixa a Princesa Isabel, e será que ela foi pressionada a assinar, como a senhora disse, países estrangeiros já questionavam que o Brasil ainda tinha escravos, isso dificultava o relacionamento com esses países? Ou será que deixaram a coisa mais ou menos armada e a Princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea? Será que ela fez isso de bom tom? Será que ela fez isso de agrado? Ela foi considerada uma santa para os negros ou não? Como é que a senhora avalia isso? Existe estudo sobre isso também? Existem algumas pinceladas em torno da figura da Princesa Isabel. Mas, de fato, o que aconteceu é que a história tem um tempo absolutamente próprio, né? As coisas vinham acontecendo no país, os centros urbanos estavam sendo consolidados, estavam deixando muitas das vilas estavam se transformando em cidades, né? Comunidades bem maiores. E esta ideia de liberdade, de finalizar a escravidão, corria o Brasil inteiro. Tanto que, a partir de 1860, começam a acontecer abolições em cidades, em vilas. Isso era uma questão independente. A província inteira não estava emancipando o escravo, mas a cidade, sim, ou aquele núcleo, sim. Então, existia, será que essa autonomia ou era contra o próprio reino? Não existia. As províncias tinham a sua autonomia, como os estados têm, né? Sim. Mas então, quer dizer, isto estava no seio do povo, estava na boca do povo. Já estava na boca do povo. Então, as abolições foram acontecendo aos poucos, mas era preciso um decreto ou uma lei vinda da coroa que dissesse que ali acabava a história, né? Então, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, vieram exatamente para, vamos chamar assim, preparar o espírito do legislador em torno desta questão social, porque escravismo não é nada além de uma questão social. Então, a abolição acontece também por força do clamor popular. Era comum nas cidades você ter núcleos, vamos chamar assim, clubes, né? De emancipadores. Então, existia muito organismo oficial da cidade, ou ligada a algum clube recreativo, ou ligada a uma igreja, dizendo que ele era emancipador. Até a maçonaria tem história. Até a maçonaria tem uma grande história. Inclusive de Sorocaba tem, em Sorocaba, né? Principalmente. Em Sorocaba tem loja maçônica que surgiu exatamente com esse objetivo, de trabalhar pelo homem, pelo ser humano, que ele passa de considerar o outro ser humano, o ser humano negro, como escravo, para falar do ser humano. Só isso. Então, quer dizer, a pressão popular foi tanta,
Fora isso, os contratos também os contratos internacionais também já estavam exigindo uma postura mais moderna, né? Do governo. Então foi chegar na princesa e dizer, olha, pelo amor de Deus, assine. E ela assinou. Mas a lei, ela é muito ampla e, ao mesmo tempo, nada explicativa. Está declarada extinta a escravidão no Brasil. Ponto final. Cumpra-se. Ponto. Quer dizer, agora o que faz com o escravo? Sei lá. Como é que o senhor vai, sei lá, alguma forma ser ressarcido? Porque ele gastou dinheiro para comprar. Ele comprou. O governo autorizava a compra. E recolhia os impostos da compra. E recolhia impostos da compra. Quer dizer, então foi assim... um ato impetuoso também. Quer dizer ato intempestuoso, exatamente isso. Mas só que do nosso lado, graças a Deus, não é? São aquelas atitudes que cada um de nós comete um dia na vida, né? Das nossas vidas particulares. Vai dar certo, mas até chegar lá, né? Vamos ter que... Mas então, falando da princesa Isabel, existe de fato essa questão de que ela foi considerada até uma santa pelos negros? Sabe, a população era sempre muito distante da história de poder, até pela falta de comunicação. Sim. Aquela comunicação que nós temos hoje, né, no bolso de trás da calça jeans, não existia mais, não existia. Então, até o boca a boca chegar ao interior do país, muitas ideias foram até que, de uma certa forma, deturpadas. Então, os pregadores, e aí nós temos que dizer na Igreja Católica, que era o veículo de comunicação mais forte dentro do país, né? Muitos pregadores chegavam a comparar a princesa Isabel como uma santa que fez uma grande coisa. E a população negra, então, recebeu aquilo como realmente uma dádiva, assim, do santo. Não uma dádiva, não uma atitude de governo, mas uma dádiva do santo, dos santos. E por isso ela foi, durante um tempo, confundida, inclusive, com outras santas chamadas Isabel, né, que estão, são comprovadamente santas dentro da Igreja Católica. Mas não a princesa. Não a princesa. A princesa, ela fez um ato de governo. Certo? Reuniu o gabinete e assinou o decreto. A lei. Certo? Mas muito mais pelo clamor popular, pela trama política, vamos chamar assim. Talvez a palavra seja muito forte, mas para dizer que todos nós brasileiros que viviam naquela época, é lógico, todos estavam envolvidos. Como é que a senhora, nesse pacotão todo aí, vamos mudar de ganso para pato, pavião a jato, mas enfim, eu acho que falando de negro, e aí falando um pouco de fé, de catolicismo, que a senhora citou agora a Igreja Católica, surge a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vem, ela é pescada, primeiro o corpo, depois a cabeça, e aí aqueles ribeirinhos que a encontraram entendem que isso é um milagre, porque começam a surgir ali também algumas boas coisas naquela comunidade. É a Santa Negra do Brasil, isso... há 300 anos que se comemora agora o surgimento da imagem lá em Aparecida.
Também será que foi uma questão política, questão de um acordo? Será que foi um fato natural do povo? Como é que a senhora hoje analisa essa história da presença de Nossa Senhora Aparecida Negra no Brasil? Ao que sei, e confesso a você que não tenho assim muita profundidade de conhecimento no assunto, mas ao que sei, não há nada que indique uma interferência humana na situação. Os pescadores encontraram um corpo de uma imagem, e dias depois, ou um tempo depois, encontraram a cabeça. Agora, essa imagem estava no fundo do rio, devia estar há muito tempo, e a madeira enegrecida. Também não se sabe se a madeira era negra. Também, e não se diz claramente isso. De qualquer forma, essa imagem atende a cara do brasileiro, que não é preto e não é branco, que não é branco e não é preto. Então, ela é exatamente o caldeamento, né? E a fé, quando é provada, não é? Fica um tanto quanto difícil você se contrapor. Então, de repente, a devoção do povo daquela aldeia, daquela vila, foi se propagando por um país inteiro. E vamos dizer o que é verdade. A Nossa Senhora Aparecida é, sim, a cara do brasileiro. E é negra. E é negra. Ponto. Pronto. Como em outros países. E engraçadamente eu já ouvi até de racista. Não, Nossa Senhora Aparecida não, hein? Essa não pode mexer. Ué. A mãe não pode dar, da mãe não, né? A mãe não. Mas veja a influência, né? Do povo sobre si mesmo. Mas né? é uma cultura que nasce de forma espontânea. Espontânea e assim com um grau de certeza que fica difícil. É um milagre. Que fica difícil. 300 anos depois... 300 anos depois... Alguém fala que não é verdade. E a fé parece que só cresce, né? Porque só aumenta em número, principalmente, não é? De uma capelinha minúscula chegar a uma basílica que já não comporta toda a população que vai aos pés do mundo. Que vai aos pés da imagem. A senhora é devota de Nossa Senhora? Sou. Muito bem. Professora Ana Maria, quem quiser conhecer mais sobre o NUCAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, como é que faz? Tem um telefone, tem um e-mail, tem um endereço do NUCAB para a gente passar para quem está nos acompanhando? Tem, sim. Nós estamos aqui na cidade universitária, funcionamos no alto da biblioteca, no quinto andar da biblioteca. O nosso telefone é o... E agora? 2101 7064. 2101 7064. Eu não ligo para lá, então. É por isso que não decorou. E o e-mail, ana.mendes@uniso.com.br. ana.mendes@uniso.br. Professora Ana, muito obrigado pela participação da senhora. Sempre é um prazer muito grande estar aqui batendo um papo. Até a próxima oportunidade. Até lá. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook. Entre lá, Uniso Comunidade. Se quiser rever esse e outros programas, inscreva-se no nosso canal no YouTube, que é Uniso Comunidade. Até o próximo... É TV Uniso, aliás. É TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá.